Olá pessoal, eu havia prometido de fazer um vídeo para ajudar vocês a responder a atividade, então é esse aqui o vídeo que eu vou estar fazendo. Espero que esteja ajudando muito, deixando claro, tirando todas as dúvidas para que a gente faça um ótimo trabalho, ok? Vamos então ao que interessa. Primeira questão. O conjunto A é formado pelos números primos maiores que 20 e menores que 50. Quantos elementos pertencem a A? Gente, como que você vai resolver essa questão? Você vai... Desculpa, minha garganta está meio puxada. Já fiz vários vídeos anterior a esse aqui. Você vai procurar os números primos, listar, aliás, os números primos maiores que 20 e menores que 50. Daí você precisa apenas saber a definição de o que é número primo. Número primo é número que só tem dois divisores, o 1 e o próprio número. Daí, exemplo de número primo. O 2 só divide por 1 e por 2. O 3 só divide por 1 e por 3. O 5, o 7, o 11 e segue. Você vai pegar então números dessa característica que esteja compreendido no intervalo de maior que 20 e menor que 50. Daí, encontrou a lista de número pedido e responde a pergunta quantos elementos pertencem a esse conjunto. Aí é só você fez a lista e contar. Acabou, está respondido. Então vamos para a questão 2. Questão 2 diz assim: represente o conjunto indicado em cada item. Eita, essas questões são muito fáceis. Divisores positivos de 60. Pronto. Forma aí um conjunto com os divisores de 60. Ah, e o que são os divisores de 60? São os valores que dividem 60. Divisores positivos de 60 são os números positivos que dividem 60. Tipo, 1 é divisor de 60? Lógico, né? 60 dividido por 1 dá 60. 2 é divisor de 60? Lógico. 60 por 2 dá 30. Divisor é números que pode dividir o outro com o resultado exato. Pronto. B. Múltiplos positivos de 5. Gente, definição de múltiplo. Múltiplo de um número é você pegar esse número, como falou de múltiplo positivo, né? Positivo se refere do zero para cima. Quer dizer isso. Então, os múltiplos positivos de 5 é você pegar o 5 e sair multiplicando por todos os outros valores que existem. Do zero para cima. Exemplo, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Esses resultados são os múltiplos. Forma, então, o conjunto. Esse conjunto é infinito. Não precisa você ficar aí infinitamente escrevendo. Escreve aí uma quantidade razoável, 3, 5 elementos, e bota a reticência. Pronto. Estou respondendo a atividade para vocês. Eu ia só orientar, mas está tão fácil. Não tem nem como só orientar, tem que fazer responder mesmo. Então vamos aqui à questão 3. Determine todos os subconjuntos de A igual a 1, 3, 5, 7 que possuam alternativa A, 3 elementos, alternativa B, 4 elementos. Gente, determine todos os subconjuntos. Só pega a definição de subconjunto. O que é um subconjunto? É todo conjunto formado por elementos que estejam naquele conjunto dado. Então, os subconjuntos de A seriam o conjunto formado por 1, por 3 e assim por diante. Vários subconjuntos esse conjunto A tem. Só teve uma restrição aí. A alternativa A. Subconjunto de 3 elementos. Ah, tá. Então não pode ser apenas o conjunto formado pelo elemento 1, nem pelo elemento 7 ou 5. Eu vou, por exemplo, um subconjunto de 3 elementos. É o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5. É um subconjunto de 3 elementos. Ele é conjunto de 3 elementos e ele é subconjunto de A porque ele veio ser formado com elementos que estão em A. Subconjunto é um conjunto formado por elementos que estejam lá no conjunto dado. Alternativa B. Todos os subconjuntos que possuem 4 elementos. Aí você vai pegar.
e fazer. Ok? Não sei se tem, se não tem, se tem só um, se tem muito. Você vai ver aí. Questão 4. Considerando os conjuntos A igual 1, 3, 5, B igual 2, 4 e C igual 4, 6, 8, determine. Alternativa A, A união B. Esse símbolo é de união. Gente, o que é a união? É você pegar os dois e unir em um só. Então, A unido em B, você pegar os elementos de A e de B e colocar em um só. Só vou alertar aqui para um detalhe nessa situação. Se tiver um elemento que, ao mesmo tempo, pertence a um conjunto e ao outro, você não precisa escrever ele as duas vezes, quando for na união. Ele só entra uma única vez. No caso, ele vai ser a intersecção, não vai precisar ser inserido. Digamos que tivesse o 1 no conjunto A e o 1 no conjunto B. Você não ia escrever na união de A e B o número 1 duas vezes. Ele é o elemento 1. Já está lá, então não precisa repetir. Só alertando. A alternativa B, A união C. Você vai pegar os elementos de A e unir aos elementos de C. Alternativa C, B união C. Você vai pegar os elementos de B e unir aos elementos de C. Pronto. Essa é atividade respondida praticamente. Já estou deixando pronta para vocês. Vamos à questão 5. Um instituto de pesquisa entrevistou 800 pessoas, perguntando sobre sua aceitação aos partidos A e B. Verificou-se que 480 pessoas aceitaram o partido A, 400 pessoas aceitaram o partido B e que 160 não aceitaram nenhum partido. O número de pessoas que aceitavam os dois partidos é... Gente, você para resolver essa questão, você vai formar o diagrama, aquelas bolazinhas que a gente circula assim, e é entrelaçado uma na outra, porque tem pessoas que tanto aceitaram um partido quanto o outro, portanto eles vão ficar no meio, tá certo? Aí você vai pegar e escrever da forma como o anunciado está dizendo dentro dos diagramas. E a minha dica para você, você comece a anotar pela interseção, ou seja, pela aquela parte que pertence aos dois partidos, que no seu diagrama vai ficar ali mostrando que é o entrelaçado, fica um entrelaçado no outro, é ali que você começa, certo? Aí, exemplo, se 480 aceitaram o partido A, 400 aceitaram o partido B e 160 aceitaram nenhum partido, o número de pessoas que aceitaram os dois partidos é... Você vai pegar e coloca X nesse centro aí, da interseção. Quem foi que aceitou o partido A? Foi... Deixa eu ver como é que é. Verificou-se que 480 aceitaram o partido... Isso. 480 aceitou o partido A. Quem é que aceita o partido A? É o número 480 menos o X que você botou no centro. Por quê? Somente A, aquele que fica fora ali da interseção, é 480 menos a interseção, ou seja, 480 menos X. Lá no lado B, faz a mesma coisa. 400 aceitaram o partido B. Você escreve lá, somente em B, 400 menos o X, que está em A e B. E depois você escreve fora o que não quis nenhum partido, que é o 160. Daí você vai resolver uma equação. Qual é a equação que você vai resolver? Você soma 480 menos x com 400 menos x. Aqui, repetindo, para ficar mais esclarecido para você. 480 menos x, que é o que aceitou apenas A. 400 menos x, que é o que aceitou apenas B. Com mais o x, que é o que aceitou os dois. E com mais o 160, que não aceitou nenhum, vai dar igual ao total de pessoas que foi entrevistado, ou seja, 800 pessoas. Daí você vai resolver essa equação, achar o valor de x, e é o que foi justamente pedido. O número de pessoas que aceitavam os dois partidos, que foi quem? O valor x que você colocou lá na intersecção. Falei meio rápido aqui, desculpa. Ao vivo é assim, não vou cortar esse vídeo. Mas é isso. Aí você faz essa equação, esse diagrama, monta como eu falei. Depois você vai somar as expressões, montando a expressão, igualando a 800. E resolve a equação, achou o valor de x e a sua resposta.
Beleza, pessoal? Vamos aqui à questão 6. Desculpa quando eu fico muito perto da tela, é porque a tela é pequena e às vezes necessita eu chegar perto para poder arrumar o conteúdo. Então, pessoal, a questão 6 diz o seguinte: um clube oferece a seus associados duas modalidades de esportes a serem praticadas, A e B, modalidade A e B. Se 120 sócios praticam A, 100 praticam B, 25 praticam as duas e 15 não praticam qualquer delas, então o número de sócios do clube é. Essa questão é semelhante à anterior e está até mais fácil. Da mesma forma, faço o diagrama de Venn, os dois, aquelas bolazinhas que a gente faz aquele círculo, um entrelaçado no outro. Por quê? Um você denomina por A, o outro você denomina por B. E a parte que fica entrelaçada é a da intersecção, ou seja, para a quantidade que participam das duas modalidades. E assim, questões desse tipo eu vou aqui orientar não só para essa atividade, mas sempre que você vê. Começa a numerar pela intersecção, que aí você vai então garantir a sua resposta correta. Feito isso, vamos lá. Já que eu adiantei que precisa numerar começando pela intersecção, quem pratica as duas modalidades? Quantas pessoas? Está aí dizendo 25. Então você pega e coloca na intersecção. Agora vamos para a parte que pratica A e a que pratica B. Começando pela que pratica A. 120 praticam o esporte A. Gente, você vai colocar aqui na parte somente A quantas pessoas? 95. Por quê? Em A é 120, mas veja que já tem 25 que participa de A e B. Então, eles já estão contados em A. Então, somente em A é o 95. Para não dizer que estou respondendo logo toda, a parte de B, vocês façam o mesmo que falei da parte de A. Não vou estar mais falando assim a conta que tem que fazer, porque já é só repetição. E daí, feito essa já colocou o valor da interseção, já colocou o valor de A, já colocou o valor de B. Aí esses 15 vai ficar onde? Fora dos diagramas, porque eles não participaram de nenhum esporte. E aí, como é que é a pergunta? Qual é o número de participantes? Aliás, o número de sócios do clube. É só você somar tudo agora. Soma aqueles que são apenas de A, com os que são apenas de B, com a intersecção e com os que ficaram fora. Certo? Gente, esse era o vídeo para que orientasse. Eu queria que fosse só para orientar. Eu pude perceber que, de acordo com a facilidade que são as questões, não foi nem só orientar, foi responder mesmo. Mas enfim, só acabo de confirmar essas respostas e era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ok? Valeu!